Olá, meu nome é Leonardo Kimura e eu sou aluno de mestrado da Universidade de São Paulo. E eu vou apresentar para vocês logs transparentes, transparência e auditabilidade usando estruturas de dados verificáveis. Então, uma pequena introdução. A segurança das eleições são frequentemente postos à prova. A gente consegue ver isso em noticiários, em diversos lugares, e isso praticamente todo mundo tem uma pequena ciência disso. E uma das fases que é bastante criticada também é a fase de totalização dos votos. O que seria isso? Vou explicar aqui. Então, o voto, primeiramente, ele é inserido nas urnas eletrônicas e no final do dia da votação, a urna eletrônica ela soma todos os votos que foram recebidos e gera um documento chamado boletim de urna. Esse boletim de urna ele é enviado digitalmente para os centros como os TREs e os TSEs, e eles fazem a soma de todos os boletins de urna que foram recebidos. Fazendo essa soma, eles vão e divulgam esse resultado na internet. Então, durante essa fase de totalização dos votos, como é uma coisa centralizada, existem algumas suspeitas de manipulação dos votos, em que os TSEs eles removem ou adicionam votos de acordo com o entendimento deles. Desse modo, para tentar melhorar essa fiscalização dessa fase, os TSEs eles divulgam esse resultado da urna, esses boletins de urna, a, digitalmente no seu website ou em forma de papel nas sessões eleitorais. Eles imprimem isso e colam isso na porta da sessão eleitoral. Desse modo, todas as pessoas, qualquer pessoa, em teoria, poderia somar esses boletins de urna, pegar esses boletins de urna e somá-los para conseguir ter o resultado da eleição oficial. Porém, essa auditoria também não é muito fácil de ser feita, porque isso é uma execução difícil e incompleta, caso seja no caso de papel. Imagine o auditor ter que ir lá em cada sessão eleitoral e pegar esse papel, esse BU, para poder fazer as somas. Ou, se o auditor escolher baixar todas essas informações no website, ele teria que confiar de que a pessoa que está fornecendo esse website, esses documentos no website, ele é confiável. Ou seja, que não houve nenhuma manipulação nesses documentos. Isso também é difícil. Então, essa fase de totalização, tudo é uma coisa que é difícil de ser auditada. Desse modo, nós trazemos logs transparentes que facilita essa auditabilidade. Auditabilidade e transparência utilizando estruturas de dados verificáveis. Desse modo, nem mesmo a entidade que mantém o sistema, que no caso seria o TSE, poderia fazer essas manipulações sem serem detectadas. Ok? Um pequeno disclaimer aqui. Esse nosso trabalho, nós focamos nas eleições, no caso nas eleições brasileiras, porém, ele pode ser aplicado em qualquer processo que envolva contagem. Por exemplo, nos financiamentos de campanhas eleitorais, nas doações de campanhas. Ok. Então, um pouco a respeito das estruturas de dados verificáveis. Essas estruturas existem vários tipos, logs, mapas, mas todas elas são baseadas em árvores de Merkle, que são estruturas bidimensionais desse jeito, em forma de árvore, em que as informações são inseridas nas folhas e é construída a árvore através das funções de hash até chegar na raiz. Dessa forma, a raiz garante a integridade de todas as informações que estão inseridas nas folhas. Caso haja alguma alteração em uma das folhas, essa alteração vai ser propagada e inevitavelmente vai chegar na raiz. Então, qual que é a proposta do nosso sistema? É salvar as informações eleitorais nessas folhas, nos BUs. Dessa forma, qualquer pessoa pode verificar de que as informações que estão nas folhas não foram alteradas nem manipuladas. Então, nós temos os participantes, nós temos dois participantes, no caso o eleitor, e a gente imagina que o eleitor ele queira verificar principalmente o boletim de urna, o BU, de sua própria sessão eleitoral. Então, eles verificam as informações individualmente. Vou dar um exemplo. Então, nesse caso, esse eleitor ele quer verificar esse BU que está inserida na posição C2.
Então, o sistema, para poder provar ao eleitor de que esse BU está, de fato, no sistema de maneira íntegra, ele fornece alguns nós chaves, que é o caminho que a gente chama de prova de inclusão, que é o caminho até a raiz. Através desses nós, é possível recalcular a raiz e conferir de que a raiz, de fato, bate no sistema. Dessa forma, os eleitores podem ter confiança de que essa informação foi inserida e de maneira íntegra na árvore no log transparentes. Perceba que essa verificação ela é eficiente do tamanho log n. Então, eu não preciso fornecer a árvore inteira para ele, eu preciso fornecer somente alguns nós chaves para poder fazer essa verificação. Porém, para poder ter confiança nessa verificação, eu preciso ter confiança de que a raiz está de fato íntegra. Se a raiz puder ser modificada, então todas as informações de baixo podem ser modificadas também. Por isso que nós temos um segundo participante, que nós chamamos de monitores. E o papel principal dele é monitorar a raiz da árvore. Uma vez que o TSE publique a raiz da árvore referente à eleição, os monitores verificam e conferem de que essa raiz não seja alterada arbitrariamente pelo TSE. Além disso, os monitores eles também fazem outras operações, como recontabilizar os BUs, que é pegar todas as informações dos BUs, pegar todos os votos dos BUs e somar, de modo a comparar com o resultado final. E muitas outras operações que são importantes, como verificar a consistência da árvore. Então, os monitores eles são responsáveis por verificar o funcionamento da árvore e do sistema como um todo. Os eleitores verificam as informações individualmente e os monitores verificam o funcionamento da árvore como um todo. Então, vou fazer uma pequena demonstração aqui. Então, eu tenho aqui o site oficial do Logs Transparentes e eu posso, como um eleitor, posso consultar um boletim de urna. Então, aqui eu seleciono as informações necessárias e eu consulto o boletim de urna. Nesse caso, eu consigo ver as informações do boletim, zona, seção e os votos. E a parte que é mais importante, eu consigo ver o resultado da prova de inclusão através desse cadeado. Então, esse cadeadinho ele serve de maneira parecida com aquele cadeado do HTTP, esse cadeado aqui, dizendo que se o cadeado estiver fechado, quer dizer que a conexão é segura. E no caso, se o cadeado estiver aberto, quer dizer que a conexão não é segura. E nesse sistema acontece de maneira semelhante. Um cadeado verde significa que o BU foi devidamente verificado nos sistemas da Justiça Federal. E se houver alguma manipulação nele, ele vai detectar e vai aparecer um cadeado vermelho. Dessa forma, o eleitor ele pode ter confiança de que esse dado, esse boletim de urna, ele está de acordo com as verificações da prova de inclusão, de que ele não foi alterado pelo TSE ou por outra entidade. Se o eleitor não confiar nessa verificação aqui, por exemplo, isso aqui, não sei se isso é verdade mesmo, pode estar mostrando só um cadeado verde arbitrariamente. Ele pode utilizar essa prova que é fornecida pelo sistema, copiar e colar num verificador de sua confiança, num sistema de sua confiança. Ok? No caso dos monitores, eu vou mostrar um dos fluxos dos monitores, que é a recontabilização dos votos. Clicando aqui, os monitores eles podem baixar todos os BUs da árvore. Então você percebe que nesse caso ele está baixando todos os BUs da árvore. E ele verifica o BU individualmente, cada BU, a prova de inclusão de cada BU individualmente. E no final ele faz a soma dos votos do BU e ele pode conferir esses votos com o resultado oficial. Então esses monitores eles têm também o acesso à raiz e eles armazenam essa raiz localmente. Caso a árvore seja alterada, essa raiz vai ser alterada também. Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou alterar no próprio banco de dados um dos BUs. E alterando um dos BUs no banco de dados, eu vou alterar a prova de inclusão. A prova de inclusão não vai bater. Então a gente vai perceber isso aqui no nosso sistema. E perceba que a prova de inclusão do BU número 3 falhou. Porque eu alterei no próprio banco de dados diretamente. Eu posso então consultar esse BU individualmente, diretamente, BU número 3. E perceba que o cadeado está vermelho.
Eu posso utilizar essa prova como uma evidência de que o sistema sofreu modificações, sofreu alterações. Ok? Então, só para concluir, nós apresentamos logs transparentes que traz auditabilidade e transparência através de estruturas de dados verificáveis, e nele os eleitores podem verificar as informações individualmente e os monitores podem verificar a árvore como um todo e o resultado global. Desse modo, o sistema aumenta a transparência das eleições e aumenta seu nível de confiança para a população em geral. Okay? Obrigado.